Olá internet, meu nome é Rafael Borges e vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu não gostei muito em Deadpool 2. Quando saiu o primeiro Deadpool há alguns anos, aquele filme ele era muito especial porque ele entendia quem eram os personagens e o que tornava eles especiais. Então, por exemplo, entendia que o Colossus era muito mais legal do que já havia sido mostrado nos filmes da Fox, entendia que o Deadpool não é um cara que você costura a boca dele, bota espadas na mão dele, que ele é um personagem completamente diferente, e entendia o tom em geral daquelas histórias. Colocava uma cena com um porta-aviões aéreo da SHIELD que fala, olha, essa história não se passa na Marvel, mas poderia se passar, né? Para esse filme, eu acho que esse respeito que eles tinham aos personagens já não ficou tanto assim em primeiro plano. Um exemplo que eu queria dar é a Teenage Megasonic Warhead. Warhead, Teenage Megasonic... Megasonic Teenage Warhead... essa daí, nome complicado mesmo, você sabe quem ela é. Nesse filme ela tem uma namorada, que é uma japonesa de cabelo pintadinho, que eles chamam de Yukio. O problema é que o visual dela não parece a Yukio dos quadrinhos, parece a Faísca, que é uma personagem que chama Noriko. Mas, pô, se o nome dela é Noriko e estão chamando ela de Yukio, o que aconteceu aí? Foram perguntar para os roteiristas do filme e eles disseram, ah não, é a Yukio mesmo, é que ela é uma personagem tão desconhecida que a gente achou que a gente podia mexer o que quisesse nela, que não ia ter problema. Você sabe quem é a Yukio? A Yukio apareceu a primeira vez na primeira história solo do Wolverine, escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Frank Miller. Uma história que hoje em dia é conhecida como Eu, Wolverine. Ou seja, ela tem um tremendo pedigree, foi criada por dois dos melhores escritores e desenhistas e criadores de história em quadrinhos de todos os tempos. Participou de uma das histórias mais marcantes do Wolverine e ela tem um caso com o Wolverine nessa história. Mais pra frente, ela conhece a Tempestade, as duas se encontram, passam uma noite juntas, não mostra o que elas fazem, mas no dia seguinte a Tempestade está dizendo, nossa, eu nunca conheci uma pessoa como a Yukio. Nunca conheci uma pessoa tão livre, eu acho que eu posso ser livre assim também. E ela corta o cabelo, raspa o lado da cabeça, pega aquele visual punk dos anos 80 da Tempestade. Então eu acho que fica bem claro que elas tiveram um caso, que elas passaram a noite juntas. Não é dito, mas fica bem claro pro leitor. Então é uma personagem que ela tem muita importância. Ela teve um caso com o Wolverine, teve um caso com a Tempestade, foi criada por dois autores super importantes, participou de uma história clássica, só os roteiristas de Deadpool que acham que ela não é nem um pouco importante e acham que pode fazer o que quiser com ela. Outro caso é a morte da X-Force. Quando eles colocaram nos trailers aquela imagem onde tem o Bedlam, que é o pai do Chris, né? O Shatterstar e o Zeitgeist, já dá a entender que eles poderiam morrer ali, porque o Zeitgeist, para quem não sabe, é conhecido por uma fase da X-Force, que é o X-Force 116, criado pelo Peter Milligan e pelo Michael Red, em que na primeira história todo mundo morre. E então ficou bem claro que essa foi a piada que eles adaptaram de lá. Mas o Shatterstar não, né? O Shatterstar é um personagem muito longevo nas histórias em quadrinhos, que tem muitas fases e muitos escritores importantes, muitas fases da X-Force. Não precisava zoar com ele daquela forma como se ele fosse, ah não, pega esse aqui, bota ele lá, não tem problema. E para terminar, tem um terceiro exemplo que eu preciso contar uma historinha para explicar. Lá nos anos 90, quando a DC estava fazendo a renovação dos seus super-heróis, ele criou o novo Lanterna Verde. Lanterna Verde tinha morrido todos os Lanterna Verdes, sobrou só um anel, e o Kyle Rayner ganhou esse anel, por sorte, ao acaso. E ele não sabe muito bem o que fazer com aquele anel, ele não sabe ser um super-herói, até que acontece uma coisa que muda a vida dele, que é a morte da namorada dele. Ele chega em casa e um vilão assassinou a namorada dele. Só que quando o editor olhou aquelas páginas, falou, não, isso aqui tá muito violento, isso aqui não pode não. Faz o seguinte, ó, encobre a imagem da namorada, não deixa ninguém ver, só dá a entender que ela foi assassinada. E o que eles fizeram é que o cara chega em casa e olha e tem a geladeira e só tem a perna da namorada morta pra fora da geladeira. Ou seja, ficou muito pior, porque ela ficou implícito que ela foi esquartejada. Isso aí fez tanto repercussão que virou uma expressão para roteiros de história em quadrinhos, que é Girlfriends in Refrigerators, namoradas na geladeira. Que é uma expressão para cenas em que a namorada sofre alguma violência, ou é assassinada, ou é raptada, só para motivar mais o herói.
E é injusto você fazer isso com o personagem feminino só pra que agora eu sou um herói melhor porque a minha namorada morreu. Isso aí é meio discriminatório, né? Foram perguntar também pros roteiristas do Deadpool se a morte da Vanessa na primeira cena do filme não é meio Girlfriends in Refrigerator, porque ela morre e é isso que bota o Deadpool pra avançar nesse filme. E o que eles responderam foi o seguinte: não, nunca ouvimos falar desse termo, não sabia que tinha isso daí. Poxa, um filme que é feito por esses caras, com esse orçamento, e vendido pra gente como não, eles realmente gostam, eles são fãs, eles entendem o Deadpool, o cara pelo menos tinha que ter ouvido falar dessa expressão, né? Pelo menos tinha que ter tido uma ideia do que se trata. Lógico que você vai responder pra mim e falar, não, Deadpool 2 tem vários personagens que são muito bem respeitados, tem a melhor versão do Fanático que a gente já teve. É verdade, tem alguns pontos que são bons, mas eu acho que não dá pra negar essas partes que eu falei. Mas deixa a sua opinião, conta pra mim o que você achou, escreva aqui, vou ficar contente por você se você gostou bastante desse filme. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas eu acho que é um filme bom ainda. Não acho que é um filme horroroso, pior coisa do mundo de todos os tempos, não. Deixe seu recado, se você curtiu, assine meu canal que eu vou ficar muito contente. Um abraço e até a próxima.